Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, encarnados e desencarnados. Mais uma vez, agradecendo a Deus, a Jesus, a Nossa Senhora, por estarmos aqui, cumprimentando também, agradecendo a Espiritualidade Maior, a Irmã Anastácia, e todas as equipes que nos recebem nesta noite, pedindo então as bênçãos de Jesus para esta casa, iluminando, fortalecendo, amparando os trabalhos dessa noite, e dando também a nós aquilo que precisamos, o refazimento da semana, força para que nós consigamos caminhar sempre no caminho do bem, com tranquilidade, passando bem pelas nossas provas, e também pedindo a Jesus que abençoe os irmãos que não puderam estar aqui. Possam também ser enviados as melhores vibrações de amor e luz aos nossos familiares, que lá possam estar sendo recebidos os irmãos para fazer a limpeza, dando passe quem precisa, fazendo a limpeza dos ambientes, deixando tudo bem lá. Que também Jesus abençoe aos irmãos que não vieram aqui, mas que estão precisando ainda conhecer Jesus. E que ele também se chega através de uma amiga, encarnada ou desencarnada, no momento oportuno, para que esses irmãos possam ser conduzidos até aqui. Agradecendo também pelo dia de hoje, por tudo que recebemos na semana. Jesus também abençoe todo o nosso planeta, aos irmãos mais necessitados, os irmãos que estão precisando, que estão passando pelas suas provas severas, sejam dados a eles também o amparo necessário. Agradecemos que somos, pedimos então as bênçãos e a permissão para iniciar os trabalhos dessa noite. Que assim seja. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os lugares. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da eternidade. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite a todos mais uma vez. Vamos estudar. Boa noite a todos. Boa noite também aos nossos irmãos desencarnados. Tem alguém vem pela primeira vez? Todos de casa então, né? Nós vamos dar sequência ao nosso estudo do livro Pão Nosso. Lembrando que esse livro é uma obra psicografada por Chico Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel, na qual Emmanuel ele pega algumas passagens especial do Novo Testamento e a partir dessa passagem ele a analisa sob a luz, sobre os ensinamentos da doutrina espírita e traz para nós de maneira que possamos colocar tudo isso em prática na nossa vida, no nosso cotidiano. Para quem tiver interesse, as lições anteriores que nós estamos fazendo está sendo gravada e é disponibilizada no nosso canal do YouTube, então é só entrar no nosso canal do Centro Espírita Irmã Anastácia que tem todo esse estudo já desde o primeiro capítulo. E hoje, na sequência, nós vamos para o capítulo 146. Então eu deixo em aberto para vocês, se quiserem a qualquer momento comentar, trazer alguma pergunta, algum complemento, fiquem à vontade. Então esse capítulo 146, mentira, é 145 hoje. Ele tem como título Obreiros. Vamos lá. O que significa obreiro? Trabalhador, né? É aquele que obra, aquele que trabalha. Só que aqui nós não vamos falar de trabalhador no sentido, vamos dizer assim, normal, né? Todos nós, né, somos obreiros em alguma atividade desempenhada para o nosso sustento, nosso ganha-pão, mas
nós vamos trazer isso para o contexto religioso, né? E quando nós falamos em obreiro no sentido religioso, quem é um obreiro? Por exemplo, um obreiro espírita. O que ele faz? Pode ser passista. Pode ser um passista, ele trabalha, né, envolvido naquele meio. Trabalha na comunidade. Então, para a gente falar de modo geral, como o senhor Roberto trouxe, assim, um obreiro espírita, ele dá passe, ele é médium, ele trabalha na produção da sopa, do sonho e assim por diante. Mas quando a gente vai falar de um obreiro na parte religiosa, é um trabalhador que segue Jesus, né? No nosso caso, cristãos, aqueles que trabalham para Jesus, que trabalham para Deus, né? Então, esse é o contexto que vai ser trabalhado nessa lição, a respeito dos obreiros, daqueles que trabalham para Jesus. E a passagem, né, o título foi extraído de uma passagem de Paulo, em sua segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Lembrando que o Timóteo era o filho espiritual ali, o discípulo amado de Paulo, né? Então, ele está orientando Timóteo na sua jornada ali, e nessa segunda carta a Timóteo, Paulo vai dizer o seguinte: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Então ele orienta Timóteo a apresentar-se a Deus aprovado. Né? Aprovado de que maneira? Né? Como obreiro que não tem do que se envergonhar. Então aí nós vamos trabalhar essa questão antes de fazer a leitura. Né? Porque ao longo do tempo, né, nós entendemos que as religiões, que as pessoas compreenderam de maneiras totalmente divergentes, né? Isso também é pertinente à evolução das pessoas, à evolução espiritual, à evolução de entendimento de cada um de nós. Então, nós analisamos Deus e servir a Deus, cada um ao nosso jeito, né? Então eu sou um obreiro de Deus, eu vou me apresentar a Deus, que maneira que eu vou agradar a Deus? Então isso é bastante interessante. Olha como ele coloca aqui, né? Como que eu vou procurar me apresentar a Deus? Que maneira que eu vou ser agradável a Deus? Então imaginemos que lá na antiguidade, né, eles acreditavam agradar a Deus, agradar aos deuses, fazendo um sacrifício, até mesmo um sacrifício humano, né? Quantos ao longo do tempo iam lá, olha, é só a gente acompanhar a trajetória do Antigo Testamento, na qual a gente vê a história lá, olha, tinham os dois filhos de Jacó, eu não lembro os nomes certinho, mas um era agricultor, o outro ele pastorejava suas ovelhas, Esaú e Jacó, né? E aí um deles oferece a Deus o seu melhor carneirinho, o outro oferece a sua plantação, né? A fumaça, ela sobe e agrada a Deus, e o outro não foi agradável a Deus, então a gente vê que ao longo do tempo as pessoas, elas compreendiam a sua maneira de como ser agradável a Deus. Eu sou uma pessoa que estou no caminho certo, né? Como que eu faço isso? Até temos aquela passagem, né, daquele senhor indo oferecer o seu filho a Deus, né, sacrificá-lo no alto da montanha, porque ele havia tido um chamado, mas acaba que ele prova ter a sua fé e ele não sacrifica o seu filho Isaac, né? Então, ao longo do tempo, houveram diversas formas de entendimento sobre como agradar a Deus, e aqui Paulo ele fala, olha, apresenta-se a Deus aprovado, né? Aprovado como? É isso que vai ser trabalhado. Qual a maneira de nós agradarmos a Deus, né? Obreiro que não tem de se envergonhar. E aí quando a gente traz essa questão do obreiro, né? Isso já vai também propor para nós que uma das formas mais agradáveis a Deus é não somente ficar no campo da teoria, né? Olha, eu adoro a Deus, né? Então eu contemplo a Deus, eu tenho muita fé, então eu oro o tempo inteiro a Deus, mas muitas vezes as nossas palavras são vazias, né? As nossas atitudes, elas ficam só no campo do pensamento, da teoria, e nós acabamos por deixar de trabalhar, porque nós precisamos agir, né? O obreiro, ele tem
uma tarefa, que é obrar, né? Que é trabalhar. Então nós também, como discípulos, como seguidores, como pretensos aí, vamos dizer assim, continuadores da missão do Cristo, né? Nós temos também que fazer cada um ao seu turno o trabalho. E como que se trabalha para Deus? Como que se trabalha para Jesus? Né? Então Jesus ele veio mostrar para nós que acima de tudo, né, não são os sacrifícios, porque Jesus ele expulsou os vendilhões no templo. Então é uma passagem bastante conhecida que quando Jesus entra no templo e vê aqueles fariseus, aquelas pessoas mercadejando animais, né, para o sacrifício, que isso agradaria a Deus, ele vai falar, vai mostrar para eles que não é, vai dar, dizem, né, que ele tirou e bateu e derrubou as barraquinhas. Eu penso que Jesus não agiu dessa maneira, mas muitas vezes foi necessário Jesus ser um pouco mais austero nas suas palavras para que aquelas pessoas elas sentissem, né, o peso da importância do que ele ensinava. Porém, ali naquele momento, ele trouxe essa significação de que aquele mercado não era o que agradava a Deus. Né? E então a gente vem nessa linha de pensamento que somente os rituais, o que os judeus faziam, Jesus cansou de ensinar, olha, não é lavando as mãos assim ou assado que vocês agradam a Deus. O que suja, né, o que lameia o indivíduo, não é aquilo que entra pela sua boca, mas aquilo que parte do seu coração. Então aquilo que realmente vai nos fazer grande, vai nos fazer puro, é aquilo que está saindo de dentro de nós. São as nossas atitudes, são os nossos comportamentos em relação aos nossos irmãos, ao nosso próximo. Né? Jesus coloca como maior mandamento amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, que propõe que nós tenhamos que agir com o nosso próximo da melhor maneira possível. Então, os fariseus, né, que Jesus citava muitas vezes, até mesmo com veemência ali, de certa forma, ele repudiava um pouco a atitude deles, porque eles só se preparavam com o culto exterior. Né? Eles estavam ali em contato com a palavra divina dentro dos templos, mas a prática da vivência do amor, da caridade, do perdão, né, do auxílio aos irmãos era muito pouca. Eles ficavam somente ali, né, buscando interesse pessoal, buscando discutir a lei e muitas vezes deixavam os mais necessitados de lado, né, acreditando estar quites para com Deus por seguirem rituais. Então, é isso que, desde o Antigo Testamento, né, nós temos passagem de Malaquias, que fala a mesma coisa, como se apresentar a Deus, né, para quem tiver interesse, e lá eles já vêm trazendo esse sentido de como que agradarei a Deus, qual a melhor maneira de se apresentar a Deus. E ao longo do tempo, vamos ler aqui, porque às vezes eu vou adiantar coisas que Emmanuel já vai trazer no decorrer do texto, né? Então Emmanuel começa assim para nós. Desde tempos imemoriais, idealizam as criaturas 1000 modos de se apresentarem a Deus aos seus mensageiros. Isso que nós falamos, né? Então, sacrifícios, oferendas, sacrifícios humanos, né? Depois rituais, vestimentas, né? Olha, vamos nos vestir de tal maneira e isso é agradável a Deus, né? Muita gente preocupa-se durante a existência inteira em como talhar as vestimentas para o concerto celestial. Vocês lembram aquela passagem de Jesus, né, das vestes nupciais, na qual, né, Jesus, ele, de maneira simbólica, né, ele fala a respeito da roupa para poder participar da festança, que na verdade não é roupa exterior. Da mesma forma que nessa passagem aqui, né, ele coloca, né, o obreiro não só no sentido de trabalhar. Então, normalmente os ensinamentos contidos no Evangelho, né, ele traz uma linguagem simbólica na qual nós temos que captar a essência, né, o fundo. Então, quando ele coloca a questão da roupa naquela passagem, ele não está falando, olha, vestimenta, vocês têm que vestir uma roupa para se apresentar para Deus. Né? É sim vestir essa roupa no sentido de nos transformarmos, né, o nosso interior de maneira a estarmos agradáveis a Deus segundo as qualidades que Jesus nos traz, né? A humildade, a caridade, o amor, né? Todos os filhos do amor e da caridade
aos quais a gente tem que ir lapidando o nosso interior, e quando nós estivermos depurados, nós estaremos com as vestes adequadas a participar da festança. Quando nós estivermos depurados no nosso caminho evolutivo, nós vamos conseguir, né, aproveitar de todas as bênçãos de Deus. Né? Hoje ainda, né, imperfeitos que somos, nós estamos submetidos a quê? Às consequências das nossas más escolhas, muitas vezes. Então a gente ainda não consegue desfrutar de uma felicidade total. Né? O próprio Evangelho ele diz, olha, se acha que aqui na Terra nós podemos ser felizes, somente felizes, é uma utopia. Por quê? Porque não é atingível dentro desse nosso grau de adiantamento. Porque nós somos imperfeitos. Nós estamos gerando débitos. Nós estamos aqui passando por certas dificuldades ou certos estímulos que ainda são necessários para o nosso aprendizado. Né? Pode e será um dia possível vivermos numa felicidade, mas quando nós tivermos uma condição diferente, habitando num planeta diferente, não um planeta de provas e expiações, porque aqui ainda a dor e a dificuldade ela é necessária para nós. Então essa felicidade o tempo todo ela é dos espíritos eleitos, né? Daqueles que conseguiram se eleger, na verdade, aqueles que conseguiram se depurar, se transformar, e hoje eles conseguem viver num estado de tranquilidade, de paz e de felicidade constante. Mesmo diante das tribulações, porque os espíritos elevados, eles também, né, vivenciam dificuldades para enfrentarem, normalmente para nos ajudarem. Porém, né, eles, ante a tempestade, eles se mantêm inabaláveis, porque eles já estão consolidados dentro do entendimento. Né? Então aqui ele coloca que essas vestimentas, né, a qual Jesus apresenta, não são vestimentas exteriores, são sim vestimentas interiores, é nós revestirmos das qualidades necessárias para desfrutar da festança. Né? E as pessoas acreditavam, né, que era roupa. Será que se eu estiver vestido de tal maneira, se eu me apresentar de tal forma, se eu fizer tal ritual, eu vou estar agradando a Deus e assim serei merecedor da sua companhia, né? Enquanto crentes inumeráveis anotam cuidadosamente as mágoas terrestres no propósito de desfiá-las em rosário imenso de queixas diante do Senhor à busca de destaque no mundo futuro. Então você imagina, quando nós voltarmos, né, retornarmos ao plano espiritual, aí eles vão falar, viu, mas tinha tanta coisa para você realizar, mas foi muito difícil a minha vida. Eu tinha isso, eu tinha aquilo, eu tinha que cuidar disso, eu tinha que fazer aquilo, eu tinha tal limitação. Mas aí eles vão falar, mas isso aí foi tudo combinado, você escolheu tudo. Né? Foi tudo orientado. Então a gente fica dando 1000 desculpas, 1000 queixas, como ele coloca, desfiando todas essas queixas, para quem sabe justificar, né? Já montando quais serão os atenuantes das nossas faltas, porém não é assim que funciona. Né? O que realmente conta na nossa evolução, nas consequências espirituais, é aquilo que nós labutarmos, né? As obras que nós realizarmos, aquilo que nós conseguimos empreender em nossas caminhadas. A maioria dos devotos deseja iniciar a viagem, além da morte, com títulos de santos. Né? Então, muitas vezes, títulos de santos que nós não merecemos. Né? Então, só para a gente, não é falar mal de religião, de pessoas, mas quantas pessoas aí não se auto-intitulam? Eu sou apóstolo, eu tenho uns nomes que vai, eu sou profeta. Né? Então, a gente vai colocar. Será que esse indivíduo, a hora que retornar para o plano espiritual, ele falar, viu, você tem certeza que você é apóstolo? Né? Olha que termo forte, né? Um apóstolo olha os apóstolos que nós tivemos, né? Pedro, Paulo, João, olha a missão ali. Não que nós não possamos ser os novos apóstolos, buscando trilhar o caminho que eles trilharam, né? Mas não é um título que compete a nós, né? Nós estamos buscando seguir, né? Mas nós não somos isso ainda. Então, pretensos títulos, né? Todavia, não há maneira mais acertada de refletirmos em nossa posição com verdade, além daquela em que nos enquadramos na condição de trabalhadores. Né? É aquele ensinamento que nos é trazido pelos Espíritos, né? A cada um segundo as suas obras. Ninguém vai receber aquilo que não merece. Ninguém vai colher aquilo que não plantou.
Cada um segundo as suas obras. Quais são as minhas obras? Aí a gente vai analisar. Autoanálise, né? Do Santo Agostinho. Deita no fim da tarde, na noite, né? Passe em revista tudo aquilo que nós fizemos durante o nosso dia. Veja se em algum ponto nós podíamos ter feito diferente. Será que eu não faltei com amor em algum momento, né? E se eu encontrar alguns pontos, eu possa, nessa minha reflexão, buscar para que eu não faça isso novamente. Então é a nossa autoanálise, né? Então nós estamos travando uma batalha contra nós mesmos. O nosso grande objetivo na nossa vida não é vencer o outro, ser melhor que o outro, é domar as nossas más tendências e nos transformarmos. Eu sou o melhor que eu posso, eu não preciso ser melhor que ela. Eu tenho que ser melhor do que eu mesmo, transformar o meu interior, né? Vencer as minhas dificuldades. Então, aqui, né, quando a gente fala de cada um segundo as suas obras, vão ser as obras realizadas no bem, assim como colheremos aquilo que nós não realizarmos no bem. Então teremos aquilo que é justo. A nossa colheita é justa. E quando se coloca justiça, mas uma justiça divina, né, é aquilo que nós merecemos realmente de acordo com as nossas escolhas. O mundo é departamento da casa divina. O que isso propõe para nós? Se o mundo é departamento da casa divina? O que é um departamento? É um setor, não é? Então nós não estaremos ali em contato com Deus somente quando retornarmos ao plano espiritual. Aqui nós já estamos no seu departamento. Nós estamos aqui inseridos no planeta Terra, que é uma oportunidade de nós fazermos diferente, fazermos melhor, de acertarmos muitas coisas na prática. Muitas vezes com o véu do esquecimento que impede com que aquele ímpeto de ódio, de mágoa, de raiva, de duelo, de vingança, eles venham à tona, porque eu não lembro quem que é aquele indivíduo que foi inserido ao meu lado, e eu possa, quem sabe, construir uma relação diferente, porque eu sei que se eu lembrasse do que ele me fez, eu não conseguiria amá-lo, mas hoje eu tenho a oportunidade de mudar meu sentimento e, quem sabe, enxergar de um jeito diferente e melhor o que antes era ódio, raiva, vingança, duelo, né? Inveja. Aí aquele indivíduo vem como um ente querido, um filho amado, e a gente transforma um sentimento negativo em amor. E aí que nós vamos transformando as nossas relações. Aí eu depuro um sentimento que antes era um pouco egoísta, um pouco mais vaidoso, e a gente vai cada vez mais, vamos dizer assim, inflando os nossos bons sentimentos e tentando diminuir as nossas más tendências. Esse é um processo evolutivo. Então nós vamos ter uma oportunidade de realizar isso. E esse é um departamento, é um dos departamentos que é a nossa reencarnação aqui no planeta Terra. Então nós estamos aqui para realizar o quê? Né? Nós estamos aqui para crescer, para evoluir. O que eu tenho feito com essa oportunidade? Né? Eu tenho aproveitado essa minha oportunidade para executar aquilo que Deus propôs para mim, a oportunidade divina que Deus concedeu para mim. Cátedras e enxadas, cátedras, né, no sentido de, vamos dizer, pessoas estudadas, né, e enxadas que são trabalhadores menos estudados, muitas vezes, mais humildes, né, não constituem elementos de divisão humilhante, e sim degraus hierárquicos para cooperadores diferentes. O que ele está querendo dizer? O cara que é catedrático, um doutor, ele não é mais importante do que um produtor rural, do que qualquer profissão que a gente venha colocar, que muitas vezes perante a sociedade ela é, vamos dizer assim, menos reconhecida. O que ele está falando é assim, todas elas são degraus para a nossa evolução. Porém, cada um inserido no meio que lhe convém. Cada um foi chamado a servir, a aprender em determinado ambiente. Porque pode ser que aquele indivíduo que foi colocado dentro de uma universidade, ensinando os outros, colocado como professor emérito, não sei o que, ele está lá cumprindo com o papel dele de ensinar por objetivos que são e fazem jus ao seu interior, né? Porque eu posso ajudar
a ensinar alguém pela minha vaidade ou porque eu estou recebendo um salário, ou eu posso ajudar alguém porque eu quero ver aquela pessoa se desenvolver. E quem sabe aquele produtor humilde está ali trabalhando na sua paciência, está colhendo o seu plantio ali, ajuda o vizinho, cuida bem do animal, ele está se desenvolvendo interiormente muito mais do que aquele que conseguiu ali uma posição de destaque na sociedade. Então, o crescimento espiritual, ele é bem diferente desse nosso entendimento de sucesso aqui no planeta Terra. Porque eu posso ter os maiores títulos de honra dentro de uma sociedade, mas, retornando ao plano espiritual, isso não tenha contado quase nada no meu desenvolvimento moral ou no meu crescimento espiritual, que é o nosso objetivo principal. Nós não podemos deixar de lembrar que o intelecto é uma asa de crescimento, mas o que realmente nos faz ser maiores perante Deus, ou nos aproximarmos de Deus, é o nosso crescimento moral, é o nosso crescimento e desenvolvimento espiritual. Então esse é o mais importante. Jesus já explicava, aqueles que querem ser os maiores, né, lá no reino de Deus, que sejam os servos ou aqueles sejam até mesmo os escravos. O que é isso? É aquele que se doar mais, é aquele que der de si o quanto mais, né? Esses serão os maiores. O caminho edificante desdobra-se para todos. Então todos nós estamos aí numa jornada que deve ser edificante, né? Podemos até estagnar, mas a tendência é cada um ir construindo um pouquinho mais no nosso patrimônio espiritual. Nós estamos aqui para nos desenvolver realmente. Aqui abrem-se covas na terra produtiva. Aqui abrem-se covas na terra produtiva, ali manuseiam-se livros para o suco da inteligência. Mas o Espírito é o fundamento vivo do serviço manifestado. O que ele está falando? Um está trabalhando na enxada, o outro trabalhando na leitura, no ensinamento dos irmãos. Porém, né, o que vale realmente é o Espírito. O que é o Espírito de uma coisa? Essência. É isso mesmo. Quando eu falo, se eu pegar uma leitura, eu vou interpretar isso de maneira literal. Então eu vou falar, olha, mate as suas dores. Então eu estou com uma dificuldade e eu vou me matar. Não. É você ir tirando as suas dores. O que é isso? É o Espírito, é o fundo, é a ideia. Jesus, ele falava, olha, ele fazia as suas parábolas, mas nós precisamos interpretar o espírito da coisa. É igual quando ele fala, olha, lançaremos filho contra mãe, mãe contra filho, as espadas de fogo vão descer do céu. Então Jesus veio para separar a família, está até naquele capítulo do Evangelho que fala da moral estranha. Por quê? Porque se a gente não parar a interpretar e tirar o espírito, tirar a essência da letra, né? A letra mata e o espírito vivifica. Né? A ideia, ela gera crescimento, gera produtividade. Agora, se a gente se apegar na palavra somente de maneira literal ali, nós podemos nos equivocar. Então ele fala isso aqui para nós, né? Aqui abrem-se as covas da produtiva, o suco da inteligência, mas o Espírito é o fundamento vivo do serviço manifestado. Então, tanto o Espírito da coisa, quanto o crescimento do nosso Espírito, que é justamente o objetivo primordial. Classificam-se os trabalhadores em posições diferentes. Contudo, o campo é um só. Qual é o nosso campo? Onde nós estamos chamados a laborar hoje? Planeta Terra, né? Nós estamos todos aqui no mesmo campo, cada um na sua área específica, cada um com um desafio específico, cada um veio dotado de algumas habilidades, veio limitado por alguns fatores que são pertinentes à missão, à jornada de cada um, às escolhas de cada um, porém estamos todo mundo aqui laborando na mesma vinha do Senhor. Estamos todo mundo aqui no planeta Terra, no planeta de provas e expiações, não tem nenhum santo ou anjo aqui, se tiver, manifeste, por favor, nos ajude, né? Porque estamos todos numa mesma embarcação. Eu acredito que ninguém daqui não tenha dificuldades, não tenha dores, não esteja lutando e matando seus leões por dia, né? Porque é a essência do planeta Terra. Então a gente pode ver, como diz o Marcelo, né? As famílias Doriana, né? Que são aqueles todos sorrindo, né? Existem momentos felizes, né? Mas
também no dia a dia ali de cada casa, todas as famílias estão lutando ali para se manterem firmes, para aprender, para crescer, para se manter junto ali na caminhada, né? Então o nosso campo é um só, que é o planeta Terra, né? Que é o nosso mundo. Na verdade é o universo, né? Nós hoje estamos circunscritos aqui no planeta Terra, mas o nosso campo é o universo. No centro das realidades, então aqui já indo para o último parágrafo, no centro das realidades, pois não se preocupe ninguém com os títulos condecorativos. O que são os nossos títulos condecorativos? Augusto, doutor, não sei o quê, né? Graduado e não sei onde. É bom, é ótimo, nós estamos aqui, né? Por um trabalho árduo, você quer estudar, você conseguiu uma conquista ali de um título merecido por conta do seu estudo. Mas lembremos do fundo, né? Qual é a ideia? Se eu tenho um título desse, eu consegui tanto estudo, o que eu estou fazendo com essa oportunidade, né? Se for somente pela condecoração, pela minha vaidade ser colocado lá em cima, isso não tem sido positivo para mim. Agora, se eu pegar toda essa bagagem que eu consegui com o meu estudo, com a minha oportunidade, eu transformar isso em produção, em gerar coisas boas para mim e para o meu próximo, ótimo, né? Utilizei da minha oportunidade de maneira excelente para a minha caminhada. Então é isso que ele está falando. Não se preocupa só com um título condecorativo, mesmo porque o trabalho é complexo. Em todos os setores de ação dignificante, e o resultado é sempre fruto da cooperação bem vivida. Olha que interessante, né? Emmanuel, ele tem, se eu não me engano, no livro Pensamento e Vida, ele tem uma passagem que ele fala de trabalho, que ele vai falar sobre trabalho, ação e trabalho, serviço. Trabalho, ação é aquilo que você faz, é age e trabalho. Agora, o trabalho, serviço é aquilo que a gente vai, além do trabalho, de agir, colocar ali sentimento, colocar ali uma consequência que vem junto com o nosso trabalho. Uma coisa é chegar e falar para ela, olha, eu vou construir para você, vou te ajudar a carregar essa bolsa, daqui essa bolsa. Uma coisa é falar, vem aqui, vou te ajudar a carregar essa bolsa. Não é diferente? Eu estou ajudando da mesma forma, mas uma eu estou fazendo com somente fazer e a outra eu estou fazendo com amor. Uma outra eu estou fazendo com caridade, com cooperação, né? Ela é carregada de muito mais coisas. Então esse é o serviço, aqui que está fazendo algo a mais. Então eu posso ser um médico, né? Eu vou salvar vidas, mas eu posso salvar vidas com amor. Eu posso ser um lavrador, eu posso plantar com amor, eu posso ser uma cozinheira. Eu estou fazendo uma comida com amor. Olha o valor que tem nutricional de uma comida com raiva e uma comida com amor. Fala com uma plantinha ali, chata, boa, ela morre. Fala com a outra, linda, maravilhosa, ela cresce. Isso são experimentos científicos energéticos. Fotografia de água, de molécula de água submetida a música boa, a palavra boa, ela tem uma conformação. Se você fotografar aquela mesma molécula submetida a outras condições, ela tem uma outra conformação. Então imaginemos nosso corpo preenchido aí por 60%, 70% de água. Como que isso não reflete? Então é só um exemplo da transfusão de energia e da corresponsabilidade que a gente tem com esse trabalho serviço, né? com esse algo a mais que vem junto com as nossas atividades. Porque realmente o que vai sobrar de tudo isso que a gente está realizando aqui é o algo a mais. Eu posso ter realizado um monte de coisa aqui na Terra, mas se tudo isso ficar aqui no âmbito terrestre, como diz, já recebeu aquilo que queria. Recebeu os aplausos, recebeu os títulos, morre-se o indivíduo, ficam-se os títulos. Agora, se com tudo isso eu conseguir algo a mais, que foi caridade, amor, gerar prosperidade, gerar evolução, então isso vai comigo. Espírito, a eternidade é fora, né? Então, eis o motivo, para a gente finalizar aqui, pelo qual julgamos com Paulo que a maior vitória do discípulo será ele apresentar-se um dia ao Senhor como obreiro aprovado. Então é o que ele recomendou a Timóteo, né? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro aprovado. O que é um obreiro aprovado? Aquele obreiro que está no caminho certo, que está trabalhando no bem, que está trabalhando com amor, que está realizando aquilo que Jesus espera, aquilo que Deus espera de nós. Que não tem do que se envergonhar. O que nos envergonha é aquilo que nós fizemos, que a nossa consciência cobra. Então, se nós estamos em paz com a nossa consciência, significado ou o sentido de que estamos agindo corretamente, agindo no bem. Então, é isso
a proposta desse texto para nós, né? Trabalharmos, que o trabalho é fundamental, mas que trabalhemos com Jesus, sejamos obreiros de Jesus, né? Os novos discípulos, os novos apóstolos, pretensos discípulos, que na verdade é o molde, né? Jesus é o nosso guia, o nosso modelo, nós temos que segui-lo, né? Alguém gostaria de trazer alguma coisa, complementar, fazer uma pergunta? Todo mundo trabalhando bem já? Tentando? Esse que é o importante, né? Eu acho que esse é o ponto fundamental. Ainda não estou completamente, mas estou tentando, estou buscando. É um passo cada dia. Como a irmã fala para nós, né? Se a gente erguer o pé e voltar, nem que seja no mesmo lugar, já é válido. Por quê? Nós estamos tentando, né? Estamos dando aquela primeira esforçada para sair do lugar, né? Tudo certo? Então nós vamos passar para o Evangelho. Muito obrigado a todos.